Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as implicações de argumentos e manobras a favor e contra o impeachment da presidente da República. Entrevisto hoje o advogado constitucionalista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Obrigada, professor. Professor, hoje foi um dia muito tenso, um dia muito difícil na Câmara Federal, na votação da comissão especial que avalia o pedido de impeachment que foi acolhido pelo presidente da Casa. E teve quebradeira, inclusive, de urna eletrônica, os nervos à flor da pele e muita gritaria com expedientes que foram acrescentados, a criação de um novo grupo alternativo para também concorrer àqueles votos, né, que comporiam a comissão. Estão dizendo, não é legal, isso tudo vai ser anulado. Eu quero ouvir do senhor se houve arbitrariedade na Câmara Federal em considerar a possibilidade daquela votação dupla. Primeiro, a se lamentar, né, esse tipo de comportamento, vamos dizer, do parlamento, né? O parlamento é um espaço de disputa na democracia, de debate, mas em que isso deve se dar de forma civilizada, porque, em essência, a democracia é um regime que não usa métodos, vamos dizer, de consenso, ela é disputa, mas ela busca a paz, né? Então você não deve ter elegância mínima, deve ter um trato mais adequado com a questão. Nosso parlamento envergonha um pouco a nação com esse tipo de comportamento. Agora, no conteúdo jurídico, a meu ver, obviamente é um ponto de vista meu, pode ter gente que divirja, né? Eu creio que esse mecanismo que foi escolhido de se bater chapa para compor a comissão não é adequado a este tipo de julgamento, porque uma vez eu já estive aqui, nós conversamos sobre isso, a meu ver o processo de impeachment, ele é um processo político. Em que sentido da palavra político? Não no sentido corrente que se usa da palavra, mas no sentido dele ser regido pelos princípios constitucionais que tratam da questão política. A República, por exemplo, que é o princípio que determinou que não fosse aceito denúncias contra o presidente do mandato passado, e o princípio democrático. O princípio democrático, ele não significa apenas adotar decisões majoritárias, significa você preservar a minoria para que a minoria possa debater e eventualmente convencer a maioria. Esse mecanismo de bater chapa ofende a essência do que seja esse princípio democrático no funcionamento do parlamento. Deveria haver uma forma de compor essa comissão onde os partidos fossem representados na proporção do que o povo escolheu, na Câmara. Está se substituindo a vontade do povo na composição do parlamento, nessa forma de comissão, pela vontade daqueles parlamentares. Quer dizer, mas isso pode levar à anulação do procedimento? Eu, se fosse ministro do Supremo, eu interromperia esse procedimento, determinaria que ele fosse refeito da forma adequada. Porque, a meu ver, isso torna nulo todo o processo, né? Mas é um ponto de vista meu, obviamente, eu não sou ministro supremo. Bom, agora, uma outra questão. O que é mais adequado e conveniente do ponto de vista do direito, da justiça? Que avaliação, análise, com todo o procedimento, com todas as etapas, que isso tenha início já, que o recesso parlamentar seja suspenso, mesmo que signifique um momento de muita tensão, de muita emoção, pelo exemplo que nós tivemos hoje, a coisa como está, e a toque de caixa, porque é fim de ano, essa coisa toda, ou deixar que os ânimos serenem e que esse procedimento aconteça após o recesso parlamentar. O que, no seu entender, é mais conveniente e adequado? Sinceramente, sob o ponto de vista do direito, quer dizer, como cidadão, penso como qualquer outra pessoa, não tenho grande valência, a minha opinião, mas do direito constitucional a gente estuda há alguns anos. Acho que é indiferente. A realidade é que é indiferente, quer dizer, a Constituição admitiria tanto um processo que começasse agora, fosse paralisado para os deputados terem férias e depois retornassem, como não, né? A discussão é de cunho eminentemente político nesse ponto de vista, eminentemente de conveniência e oportunidade do parlamento, né? O parlamento é que vai julgar aquilo que julgar mais conveniente. Agora, é interessante, o senhor está falando da questão política, é um julgamento político, né? Esse julgamento, não obstante... mas o problema é que a interpretação que as pessoas dão à palavra político, quando você fala em julgamento político, tem que ter cuidado. Os parlamentares é que vão decidir, os representantes do povo, então, se a presidente fica ou não. Sim, então ele é político nesse sentido, de que ele é um julgamento realizado pelo parlamento e não pelo judiciário. Mas ele não é político no sentido entendido político como algo que foge do direito.
O que caracteriza o Estado de Direito é exatamente o poder político ser submisso ao direito, submisso à Constituição. Essa que é a característica essencial do Estado de Direito, senão você está num Estado nazi-fascista, um Estado de política bruta, né, onde a força política corresponde a eleger o que é a vida das pessoas, né? Quem é inimigo, quem é amigo, quem é inimigo. Não é esse o caso. Nós estamos no Estado de Direito, ou seja, qualquer atitude de poder público no Estado de Direito, seja o parlamento, seja o judiciário, seja o executivo, é regrado pela ordem jurídica. E cabe recurso, digamos, que os parlamentares aprovem o impeachment e os apoiadores da presidente Dilma entendam que não há essa sustentação com base na Constituição. Cabe recurso? O judiciário entra nessa parada? Para anular a decisão política? Indubitavelmente, porque exatamente por não ser político no sentido corrente da palavra. O sentido correto da palavra político é que ele é regido não por normas legais, mas é regido diretamente pela Constituição, pelos princípios formadores do Estado, princípio republicano, democrático. Esse é o sentido da palavra política. E exatamente por isso, cabe ao Judiciário verificar se essas normas constitucionais foram ou não cumpridas durante o procedimento, vamos dizer, de acordo. Se, por exemplo, amanhã a presidente é instaurado o processo de impeachment na Câmara, ela é afastada por 6 meses para ser remetida ao plenário, para ser remetida ao Senado para que termine o processo de impeachment, o judiciário, os partidários, a própria presidente, ela pessoalmente pode ir ao Supremo questionar algum aspecto de constitucionalidade, o Supremo vai decidir. E pode voltar ao poder. Pode voltar. For o caso. Claro, se não se observar as normas constitucionais, tanto no procedimento quanto no conteúdo, eu não tenho dúvida que o Supremo deve rever esta decisão. Agora, como é que o senhor entende essa questão, né? Essa expressão golpe, que é tão forte, está sendo usada por aqueles que discordam num pedido de impeachment que é previsto na Constituição para um presidente eleito pelo voto. Nós temos que... Então, a minha indagação é se configura golpe ou isso é um clamor político também, de chamar de golpe pela discordância. Mas se está de acordo com aquilo que é previsto na Constituição, como argumentam os juristas que assinaram o pedido de impeachment. E se o procedimento seguir tudo aquilo que a Constituição determina, é golpe? Veja, o problema não é... Atualmente, os golpes não são mais como eram antigamente, né? A expressão golpe de Estado surge como uma expressão da teoria de Estado, da ciência política, para especificar certas formas de assunção do poder de forma violenta, aqui na América Latina, normalmente pelos militares, né? Isso mudou, porque eles constituíam governos de exceção. Durante o século XX, os autores de ciência política contemporânea e teoria do Estado mostram que havia essa tendência a se compor governos de exceção para se exercer soberania bruta. No século XXI, não. O que nós observamos no século XXI são medidas de exceção no interior da democracia. Pega os Estados Unidos, por exemplo, Patriot Act. Ele é uma lei que permite ao Estado torturar pessoas. Quer dizer, então você suspende o direito das pessoas através de medidas de exceção no interior da democracia. Quer dizer, legaliza o arbítrio. Isso. É isso que o senhor está dizendo? É mais ou menos isso. E na América Latina, isso tem sido feito para interromper o ciclo democrático. É o que ocorreu em Honduras, Paraguai. Eu estudei esses casos, posso afirmar que, taxativamente, houve absoluta inconstitucionalidade na forma com que agiram os respectivos parlamentos e judiciário desses países, né? Ou seja, se praticou uma forma de golpe no sentido de se instaurar um governo, de se interromper o ciclo democrático por uma medida de exceção, né? Se instaura essa interrupção por exceção através das próprias instituições democráticas. Se usam das instituições democráticas para interromper o ciclo democrático. Eu creio que é isso que as pessoas têm receio no Brasil. Uma parte das pessoas movida talvez por esse ímpeto, essa paixão política que você fala, aí vamos dizer, não é tão equilibrado. Mas uma parte de intelectuais também movidos por esse tipo de experiência que ocorre no mundo atualmente. Okay. E que ocorre na América Latina, eu inclusive me incluo nisso, acabei de fazer um pós-doutorado sobre isso, né? na Europa, em Lisboa. Eu creio que isso me põe um certo receio, sim. Por isso que eu acho que tem que ter muito rigor na observância da Constituição nesse procedimento que está havendo, né? Ok. Eu agradeço muito seus esclarecimentos, professor. Uma boa noite. Muito obrigado. Estela.